Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Convido a ficarem sentados. Amém. Na presença de Deus. Privilégio, irmãos. Muito obrigado por este privilégio que me dão, pela forma como nos receberam. Sentimos-nos verdadeiramente em casa. Já distribuímos mais de 5 abraços e acho que há para aí mais alguns prometidos. Amém? Então ficamos muito felizes pela oportunidade de poder estar convosco e naturalmente que fazemos parte, irmãos, destes 91 anos. A nossa irmã, com muita graça e amizade, naturalmente, a nossa irmã Maria Paulino, a pastora Maria Paulino, ela falava e dizia sobre os cargos e as responsabilidades que temos, mas eu digo isto, irmãos, com muito sentimento e acredito naturalmente a minha esposa sente o mesmo. O nosso maior privilégio, o privilégio que mais tem tocado a nossa vida ao longo dos anos e já tivemos em várias coisas, é o privilégio de pastorear. E ter feito parte da história dos nossos irmãos em Sete Rios, Alvalade e Moscavide. Amém? Naturalmente Algés, Funchal, por aí fora, no que diz respeito também, irmãos, a Lisboa, mas logicamente, irmãos, o maior privilégio que nós podemos ter nunca é um cargo, é lidarmos com vocês. Amém? E lidarmos com pessoas que transformam, irmãos, o nosso coração e torna-nos mais ricos, o cargo dá-nos mais trabalho. Amém? Mas graças a Deus por todas as coisas, porque nos cargos podemos servir pessoas. Amém? Glória a Deus, é bom estar convosco. Amém? Vamos falar de futuro. Quantos querem falar de futuro nesta tarde? Amém? Vamos falar de futuro, vamos falar daquilo, irmãos, que eu acredito Deus tem preparado, planeado para a nossa vida e naturalmente, irmãos, para nós e para vós como igreja e em todo o sentimento que nós podemos ter. É tão grato nós podermos olhar para trás e ver, irmãos, como ao longo de 91 anos Deus é fiel, mas a grande realidade é que está um enorme desafio diante de nós e é, irmãos, diante de vocês, diante de mim. Permita-me nesta tarde me incluir convosco, eu e a minha esposa, mas é, irmãos, um desafio enorme aquilo que está diante de vocês e tudo aquilo que Deus quererá fazer daqui para a frente. E não chega nunca e será sempre muito pobre quando podemos chegar, irmãos, a um tempo como este e olhar para ele dizendo, irmãos, que a única coisa que Deus fez tem a ver com o nosso passado e não prepararmos, independentemente, irmãos, da nossa condição, da nossa saúde, independentemente da idade, não prepararmos aquilo que Deus quer fazer do dia de amanhã. E o dia de amanhã é uma nova história. Quantos ficam felizes por isso? É uma história na qual, irmãos, nos incluímos, a qual nós temos responsabilidade para escrever. E eu quero, irmãos, dizer-vos que, com certeza, um lugar extraordinário como os irmãos têm, Deus vai trazer vitória sobre a vossa vida. E nesta tarde eu quero nada mais, nada menos do que ser inspirador para vocês, motivacional para os irmãos, mas quero ser um homem e naturalmente eu e a minha esposa, uma mulher, irmãos da palavra, para vos levar a perceber que a palavra de Deus fala acerca de nós, quando ela diz, irmãos, que nós vamos triunfar. Amém? E eu quero, irmão, que você, irmã, que cada um de nós possa sonhar isto no seu coração em nome de Jesus. Por isso convido-vos a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2. Amém? E a lermos um pequeno texto. Nesta tarde ele vai servir, irmãos, para nós meditarmos e trazermos também, acredito, o desafio do Espírito Santo. É tão bom, eu quero realçar isso, é tão bom, irmão, estar com o pastor Josué, irmã Isabel, amém, Deus vos dê graça, sabedoria, Deus tem abençoado a vossa vida, vos tem trazido até aqui, Deus vai ser poderoso convosco, amém? Mas também todos os companheiros deste ministério, amém? Deus vos abençoe, amém? Nós estamos sempre juntos e quando digo amigos, irmãos, digo amigos seriamente, porque nós obreiros precisamos de amigos, amém? E nós
precisamos ser amigos, amém? Precisamos sofrer, irmãos, os embates do ministério uns com os outros, e os irmãos não estão sozinhos, glória a Deus, porque Deus está connosco, mas nós estamos juntos uns com os outros para orar, amém? Que Deus vos possa continuar a usar e a abençoar, amém? Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, e vamos ler até ao versículo 17, e a palavra diz assim: e graças a Deus, amém, que sempre, diga lá comigo, sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idóneo? Porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo, com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Amém? Glória ao Senhor por esta palavra tremenda que Ele nos traz. Vamos olhar para ela um pouco. Vamos pensar, irmãos, na maneira extraordinária como Paulo está a viver aquilo, irmãos, que ele está a escrever. É um desafio quando o Espírito Santo de Deus, como aconteceu com Paulo, e agora podemos olhar para ele, irmãos, neste sentido de passado, mas podemos ver nele uma imagem daquilo que Deus quer fazer connosco. E a grande verdade é que ele está a descrever, irmãos, aos Coríntios, aquilo que se passou, irmãos, depois de uma visão de Deus. Deus trouxe uma visão para Paulo quando ele tinha uma intenção no seu coração. E a visão de Paulo, irmãos, era ir até a Ásia. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus o impediu. E todos nós sabemos que o Espírito Santo de Deus o impediu e o levou, irmãos, até a Macedónia. E quando nós estamos a falar da Macedónia, não estamos a falar, irmãos, de um ambiente fantástico, extraordinário, onde todas as coisas foram maravilhosas, onde nada, irmãos, foi difícil. Antes, pelo contrário. No capítulo 7 deste livro, irmãos, Paulo está a dizer à igreja em Corinto que foi por causa de lutas externas e internas que ele passou, irmãos, dificuldades, provas. Quando o Evangelho entrou na Europa, porque é disso que verdadeiramente estamos a falar, não foi em momento algum fácil. Foi uma visão de Deus e todos nós precisamos de visão. Precisamos de uma visão que nos conduz. Precisamos de uma sensibilidade ao Espírito Santo que fala connosco. Precisamos, irmãos, pensar que aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, a nível de igreja, a nível pessoal, é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. É por causa disso que podemos confiar, e como servos de Deus podemos confiar, quando Deus e meu irmão e minha irmã nos leva até algum lugar, nós temos que ser desafiados. Somos desafiados, mas no meio do desafio nós encontramos a bênção de Deus. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Ele não vai para a Ásia, Ele desce, irmãos, e vai diretamente para Filipos. E quando nós chegamos a Filipos, nós sabemos o que Ele passou. Sabemos que Ele vai com Silas na segunda viagem missionária. Sabemos que não foi fácil. Aquela meia-noite na prisão não foi fácil. Aqueles pés e mãos atados ao tronco não foi fácil. Não há nada de fácil, por ainda que nós possamos imaginar, no que diz respeito, irmãos, a cumprir os propósitos de Deus. Mas nós estamos num enorme desafio. A Macedónia foi o desafio para Paulo. A Macedónia era o desafio na vida dele. O Espírito Santo de Deus o conduz. O Espírito Santo de Deus o leva lá. Nós somos resultado hoje do Evangelho, irmãos, ter entrado na Europa, fruto desta visão do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Mas nós somos o desafio também, meu irmão e minha irmã, de alguém a quem Deus quer usar para o futuro. A quem Deus quer usar para levar mais longe o Evangelho nesta cidade. E não tem que ser fácil. Não foi muitos améns, mas alguns aleluias, envergonhadíssimos, diga-se, amém. Mas deixe-me dizer, irmãos, não tem que ser fácil.
Mas a grande verdade é que no meio de tudo isto e deste contexto, onde ele está a descrever, irmãos, como ele sai do lugar onde estava de Troade e vai para a Macedónia, versículo 12 até ao versículo 13, ele vem nos dizer logo a seguir, irmãos, esta verdade fantástica com a qual nós lidamos. E veja, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. E a palavra triunfar, irmãos, dentro daquilo que tem a ver com o seu original, não é a mesma coisa que nós lemos em Romanos capítulo 8 acerca da vitória. E nós gostamos de Romanos capítulo 8. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Nós gostamos disto. Ser vencedor é uma coisa, entenda, irmãos, que no seu original, Paulo está a ir muito mais além do que a ideia de ganhar alguma batalha, de conquistar alguma coisa, de ser mais ou menos vitorioso. Quando ele está a dizer, irmãos, que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, ele está a dizer, irmãos, que é uma vitória inegociável, porque não foi conquistada por nós. Ele está a falar de algo, irmãos, que no entendimento de qualquer homem, mulher grega naquela altura, eles diriam, bem, esta vitória é tão grande, entenda lá, que merece um cântico, que merece uma música, que vale a pena celebrar. E Paulo está a dizer, eu fui até à Macedónia, não foi nada fácil, o desafio de Deus foi difícil, eu tive que estar ali no tronco, houve tanta batalha interna e externa, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Graças a Deus que sempre me faz triunfar, eu posso cantar, e é isso que ele está a dizer, eu posso celebrar por causa disso. Eu posso celebrar, meu irmão e minha irmã, em todas as dificuldades, porque eu sei que Ele sempre me faz triunfar. Eu posso celebrar porque a vitória foi alcançada por Ele. Eu posso louvar, eu posso cantar, eu posso celebrar por causa dessa vitória que foi conquistada em Cristo Jesus. A imagem, irmãos, tinha muito a ver com um desfile de vitória. Um general que alcançasse uma grande vitória e ele tinha triunfado e por isso, irmãos, ele tinha direito a esse desfile, cânticos eram feitos em honra a ele. E Paulo está a usar esta expressão. Ela não é comum na palavra de Deus, ela não é comum no Novo Testamento. Ela aparece em relação a duas coisas simplesmente. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, quando está a falar e Paulo está a descrever, irmãos, uma maneira extraordinária como Cristo, na cruz do Calvário, levou, irmãos, aquele rol de pecado que estava contra mim, cravando-o na cruz, a palavra do Senhor diz que Ele triunfou na cruz. Fala acerca de Cristo, a vitória dele. Aqui, fala acerca da vitória que Ele me deu, que lhe deu a si. E quando nós percebemos, irmãos, uma dimensão da palavra, onde ela está a repetir, onde ela está a trazer, irmãos, esta ideia de triunfo, eu tenho que associar o meu coração com isto. Eu não posso ficar aquém. Mas agora eu tenho que perceber, irmãos, sobre quem é que na realidade alcança este triunfo extraordinário. Que triunfo é este? Que triunfo é este? Porque alguns, se calhar, estão a dizer, bem, mas eu não estou a viver esse triunfo. Eu quero viver esse triunfo. Bem, este triunfo, irmãos, não começa naquilo que diz respeito ao exterior. Este triunfo começa quando Cristo triunfa sobre o meu eu, a minha vontade. Paulo não se tornou triunfante, irmãos, porque de repente ele alcançou uma vitória em Filipos, quando um terremoto abalou, irmãos, aquela prisão, e Paulo e Silas são libertos. Não é essa a vitória. A vitória começa quando Paulo permite que Cristo triunfe sobre ele. O triunfo começa quando Cristo triunfa sobre o nosso eu. A nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos, as nossas direções à nossa vida, as nossas escolhas. O triunfo começa quando nós permitimos ser vencidos, mas não ser vencidos de uma maneira qualquer, ser vencidos, irmãos, por Cristo. E quando Ele triunfa sobre o nosso eu,
Então, irmãos, há um cântico novo na nossa vida. Há um cântico de vitória na nossa vida. Há coisas que nós nunca vamos entender. Há batalhas que nós não vamos perceber. Há momentos que nós não entendemos na nossa vida. Há situações no nosso interior que nós não percebemos porque estamos a passar por aquilo. Alguns nos vão dizer que é pecado, outros nos vão dizer que é isto, outros nos vão dizer que é aquilo. Mas nós percebemos, irmãos, que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com alguma coisa, mas nós não percebemos. Mas em Cristo nós triunfamos. Há gente que não percebe momentos na vida da igreja. Por causa disso, meu irmão e minha irmã, o seu coração se entristece tanto que alguns até se afastam do Senhor. Mas a palavra de Deus, irmãos, é tão clara porque sempre nos faz triunfar em Cristo, é na nossa vida, é na vida da igreja. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, esta vitória, este sentimento de vitória que nos faz vencer e alcançar esta vitória, porque Cristo Jesus está na nossa vida. É aí que nós entendemos um conjunto de outras ideias, quando percebemos que temos que ser vencidos no nosso eu. Quantas vezes é o nosso eu, irmãos, que cria divisão entre nós e o Senhor, entre nós e a vontade de Deus, o padrão de Deus para a nossa vida. Quantas vezes, na realidade, nós estamos mais interessados em fazer o que nós queremos, menos aquilo que Deus quer. Quantas vezes, na realidade, irmãos, o Espírito Santo nos comunica uma coisa, a nossa teimosia outra. Mas é no meio de tudo isso, irmãos, que nós descobrimos um padrão. É o padrão de que o Espírito Santo de Deus nos dá a oportunidade de nós chegarmos aos pés do Senhor e dizermos: Deus, mas eu quero ser vencido por Ti. Senhor, ajuda-me. E nisto, Senhor, transforma o meu coração, muda a minha mente, muda o meu sentimento. Senhor, transforma, ajuda-me a ver as coisas como só Tu sabes ver. E de repente nos tornamos, irmãos, homens e mulheres que estão a olhar para as dificuldades, a olhar para as circunstâncias, com um olhar diferente sobre a vida. A palavra de Deus, quando neste primeiro capítulo nos fala, no primeiro capítulo de 2 aos Coríntios, nos fala no versículo 20 acerca das promessas de Deus. Entenda isto, diz a palavra do Senhor, irmãos, e estes são textos que sempre gostamos de os ler. Nos momentos da dificuldade, gostamos de lá ir, gostamos de ser alimentados por eles. Porque a palavra de Deus diz em 2 aos Coríntios 1:20, todas quantas são as promessas de Deus, têm nele o quê, irmãos? Têm nele o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus, Pai, por nosso intermédio. Elas funcionam através de nós. Elas não são promessas vazias, elas têm um sentido. Quando a palavra de Deus aos Hebreus nos diz, irmãos, e nos fala acerca de promessas, na realidade vai nos dizer, irmãos, que há duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta: a sua promessa, o seu juramento. Ele olha para nós e Ele cumpre a sua palavra. Quantos têm experimentado as promessas de Deus na sua vida? Quando nos deixamos, irmãos, vencer, esta palavra torna-se real para nós, porque não estamos à espera, meu irmão e minha irmã, de qualquer outra coisa, de uma solução, irmãos, aparente. Nós baseamos a nossa vida naquilo que é a vontade de Deus, o padrão de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. E na realidade, meu irmão e minha irmã, Deus faz-nos experimentar as suas promessas tremendas e maravilhosas. Mas saltando do início do livro, irmãos, para o capítulo 12, também lá nós encontramos palavras que gostamos. Uma delas, irmãos, é Paulo a falar acerca da sua necessidade, de como ele muitas vezes se sente. No capítulo 12 ele está a falar acerca do espinho da carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? Quantos gostam que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza? O texto que nós gostamos, e espero, irmãos, que os irmãos tenham o mesmo sentimento do que eu, é que na realidade, quando lemos a continuidade desse texto, percebemos: então quando sou fraco eu estou... Amém. Diga lá mais forte: quando estou fraco eu sou forte. Amém. Porque eu fui vencido por Ele. Eu deixei-me vencer por Ele. Paulo não está a falar, irmãos, de um cântico. Ele não está a falar de uma entrada triunfal. Ele não está a falar de alguma coisa que ele conquistou por ele mesmo. Ele não está, irmãos, a determinar uma vitória que foi dele. Ele está ali na presença de Deus a reconhecer que, em primeiro lugar,
para que ele seja, irmão e irmã, alguém que pode dizer que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Ele está a dizer, aquele que em primeiro lugar teve que reconhecer isto, fui eu. Então, para que o futuro seja melhor, em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos chegar aos pés do Senhor e dizer, Deus, o futuro da nossa vida, entenda, daqui para diante, o futuro do que diz respeito à igreja, o futuro no que diz respeito à visão, o futuro no que diz respeito a caminhar em Cristo, sempre temos que dizer, Senhor, eu estou vencido por Ti. Que Tu cresças e que eu diminua. A seguir, a palavra de Deus nos vai levar, irmãos, a um entendimento da nossa utilidade. O futuro é sempre determinado, irmãos, quando nós entendemos, e será sempre extraordinário, quando nós entendemos que precisamos ser úteis. Ninguém aqui pode dizer, bem, eu ponho-me à margem disto. Espero eu. Porque se no seu coração você alguma vez disser isso, na realidade, meu irmão e minha irmã, você não está a construir um futuro. A igreja constrói um futuro, irmãos, quando vive em unidade. A unidade é essencial. Quando não há divisão. Os dons na igreja funcionam, irmãos, por causa da unidade. Quando há divisão, pergunto, eles servirão para quê? Os de serviço, os de ministério, Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 14, tudo tem a ver, meu irmão e minha irmã, com a unidade. Aquilo que marca a diferença é a unidade. E aquilo que faz a unidade, irmãos, é quando nós nos sentimos úteis. Quando nós olhamos para algo que vale a pena nos movermos, que vale a pena chegar lá, que vale a pena, irmãos, seguirmos juntos, que vale a pena dar as mãos. E a palavra de Deus, irmãos, mostra-nos como é interessante, porque de repente, Paulo, irmãos, sai da imagem do triunfo, ele sai daquela imagem, irmãos, do passeio daquele general que alcançou a vitória, para de repente dizer, irmãos, que nós somos o bom perfume de Cristo. Então agora somos, irmão e irmã, esse bom perfume que traz a realidade da vitória em si. Entenda, nós fomos vencidos por Ele. É Ele em nós. É Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem usa, é Ele quem traz dons, é Ele quem abençoa a sua igreja, nos mais velhos, nos mais novos, é Ele quem opera e traz sucesso. E a palavra de Deus está a dizer, irmãos, que nós somos agora, veja lá o verso 15, somos em Deus, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Somos o bom perfume, o bom cheiro de Cristo. E se nós somos bom cheiro de Cristo, irmãos, então nós somos úteis. Porque aquilo que a palavra de Deus está a dizer não é para passearmos o bom cheiro de Cristo. Nós somos os bons cheiros de Cristo nos que transmite vida. Amém? Para uns, vida. Para aqueles outros, irmãos, transmitimos vida, mas eles não recebem. E Paulo vai dizer, bem, mas isso é morte. Mas nós não deixamos de transmitir o quê, irmãos? Vida. Diga lá à pessoa que está ao seu lado, vida. Nós não transmitimos outra coisa. Quando transmitimos vida, mudamos a nossa maneira de falar. Mudamos a nossa maneira de pensar. Mudamos a nossa maneira de decidir. Queremos fazer as coisas de maneira, irmãos, que produzem o quê? Vida. Tudo em nós quer produzir vida. Todo o resultado do nosso ser, da nossa existência, é para produzir vida. E Paulo está a dizer, irmãos, aos Coríntios, isto mesmo, para eles certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idóneo? Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, ter o entendimento de Cristo para perceber a realidade daquilo que Ele nos está a dizer. É uma escolha nossa. Sermos úteis será sempre uma escolha nossa.
E a palavra mostra-nos isso mesmo. Quando ela fala deste bom perfume de Cristo, irmãos, é extraordinário porque nos leva a perceber aquilo que aconteceu, irmãos, lá nos Evangelhos e por 3 vezes nos Evangelhos nós somos levados a entender, irmãos, que pessoas simples, algumas anónimas, momentos, irmãos, fantásticos, entraram, irmãos, por casa adentro, particularmente mulheres, irmãos, entraram, irmãos, por lugares onde não podiam entrar, quebraram um montão de regras, quebraram um montão de preconceitos, entraram, irmãos, para simplesmente ungirem a Jesus e trazer sobre a vida de Jesus, irmãos, um unguento extraordinário. 3 vezes. Na casa de um Simão que era leproso, na casa de um Simão que era fariseu, e Maria entrou na casa, na sua própria casa, onde estava Lázaro, ressurreto, irmãos, dos mortos um tempo antes. E de repente ela entra por ali com um unguento, irmãos, extraordinário, de nardo puro, unge os pés de Jesus, enxuga-os com os seus cabelos. E aquilo que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, e ela nos diz este particular, diz que toda a casa se encheu do quê, irmãos? Se encheu daquele cheiro. E é extraordinário quando a unção da presença de Deus, irmãos, ela se pega em nós. E quando às vezes pessoas não entendem porque é que o nosso olhar é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso estar é diferente, e pessoas não entendem aquilo porque é a unção de Deus, porque agora não há um perfume, agora o que há é a unção de Deus. E quando a unção de Deus, irmãos, se encontra lugar e espaço na nossa vida, ela cobre a nossa vida. E por causa disso, irmãos, somos diferentes. Esta gente é diferente. Talvez os irmãos não saibam, porventura, não quero dizer, irmãos, que os irmãos não sabem, porque talvez alguns jovens não sabem. Mas quando há 90 e tal anos, 91 particularmente, e muito menos do que isso, eu lembro-me disso, irmãos, em tempos, Neves Ferreira, a minha igreja era Algés, pertencendo, irmãos, a Lisboa, naturalmente naquela altura, foi aí que eu, os meus pais, minha família, aceitámos Jesus no nosso coração. E as pessoas, meu irmão e minha irmã, elas ouviam testemunho de unção de Deus e do poder de Deus. Eu não vivi esse tempo, mas pessoas contavam, Pastor Juvenal, paz do Senhor, homem de Deus, amém, mas Pastor Juvenal contava como, na realidade, irmãos, tantas vezes as ambulâncias não iam para o hospital, paravam na Neves Ferreira. Não é a Neves Ferreira por ser a Neves Ferreira, esqueça lá o lugar. Coloque o seu olhar no futuro, você vai ver como as coisas, elas vão ser novas. E de repente, meu irmão e minha irmã, entrávamos numa sala, lá na Neves Ferreira, abríamos a porta e uma data de muletas estavam lá. Pessoas que eram curadas e deixavam lá muletas, andarilhos e todas as outras coisas. A unção de Deus, quando entra na nossa vida, porque encontra espaço, ela marca. O bom cheiro de Cristo marca a nossa vida, marca-nos de tal maneira que nos tornamos úteis. E quando nos tornamos úteis, meu irmão e minha irmã, pessoas começam a ver, tornamos-nos úteis para levar vida. Como é que nós estamos a falar acerca da nossa igreja? O que é que os outros ouvem nos dizer acerca da nossa igreja? O que é que os outros nos ouvem falar acerca do lugar onde cultuamos, das pessoas com quem cultuamos? Meu irmão e minha irmã, tudo muda quando na realidade nós percebemos quem é Jesus. Sabe porque é que Maria fez aquilo e Marta não fez? Porque de repente, meu irmão e minha irmã, quando Jesus chega, depois de 4 dias, Lázaro já estava morto, havia 4 dias. A palavra de Deus nos diz que Marta é a primeira a chegar diante de Jesus. Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus tem que falar com ela, mas sabe, Maria não saiu de casa. Maria já não acreditava. Maria já não tinha esperança. Não era se, não era quando, não havia nada. No coração dela, meu irmão e minha irmã, Jesus estar ali, era o amigo que se tinha atrasado. Quando Jesus se dirige para ir, irmãos, até ao lugar onde Lázaro estava sepultado, Maria aparece na história.
E quando ela aparece na história, ela pergunta se tu estivesse, ela diz, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E sabe o que é que Jesus responde? Nada. Nada. Jesus não diz, como diz a Marta, olha, no dia da ressurreição final. Jesus não dá a oportunidade a Maria de se explicar. Nada. De repente, meu irmão e minha irmã, Jesus volta-se para aquele túmulo. Lázaro, sai para fora. E a unção e o poder de Deus, irmãos, simplesmente retiraram as faixas que estavam nos pés de Lázaro para ele poder vir. E quando ele sai, meu irmão e minha irmã, eu não consigo entender, não consigo perceber o coração de Maria. Mas eu só consigo perceber quando Jesus está, irmãos, alguns dias depois lá, na casa dela, sentada à mesa com Lázaro e os amigos. E de repente, irmãos, ela entra naquela sala porque tinha desaparecido por alguns minutos para ir buscar o que ela queria para honrar aquele que tinha trazido o quê, irmãos? Vida. E quando alguém honra Jesus, meu irmão e minha irmã, porque Jesus traz vida, parece que há sempre alguém que quer dizer, olha, isso não pode ser. E Judas disse, porque é que não se vendeu isto? E dava para dar aos pobres. E Jesus cala Judas com uma simples palavra, os pobres sempre os tendes convosco. A mim nem sempre me tendes. E sabe o que é que Jesus está a dizer? Deixa, fui eu que trouxe vida. Sabe o que é que acontece, meu irmão e minha irmã? É no privilégio maior de sermos úteis a Deus, é que recebemos da sua unção sobre a nossa vida para levarmos vida àqueles que tantas vezes, meu irmão e minha irmã, nunca experimentaram vida, mas estão mortos. E quando na realidade nós podemos levar vida, haverá sempre alguém que deseja mais a morte do que a vida. Não se importe, celebra Jesus, porque Ele está vivo e vive para todo sempre. Celebra Jesus, porque a obra de Deus na nossa vida não foi uma obra para alguns aninhos, foi uma obra, irmãos, para a eternidade. Nós estamos vivos em Cristo. Já lemos aqui, irmãos, acerca, e o pastor Samuel, eu pensei, vai-me roubar a mensagem, um ponto tão bonito, mas não. Ele falhou no capítulo. Ele leu Êxodo 35 e eu, graças a Deus. Não leias todo. E Êxodo 36 fala-nos, irmãos, de sermos úteis. Úteis na oferta, úteis no serviço, capítulo 36. Porque o capítulo 36 vai falar, irmãos, de Bezalel. Vai falar de Eliabe. Não ponham nomes destes a filhos. É bíblico, mas não façam isso, por favor. E de repente, meu irmão e minha irmã, vai falar deles para nos dizer que Moisés escolheu estes homens. Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. Eliabe significa na tenda do Pai. E agora experimente, irmãos, pensar um bocadinho sobre isto. Quem é que é útil a Deus? Quem está debaixo da sombra do Pai. Quem é útil a Deus? Quem está, meu irmão e minha irmã, na tenda com o Pai. Tudo o que tem a ver com a utilidade tem a ver com a presença de Deus. Tudo tem a ver com a utilidade, tem a ver, irmãos, com a unção de Deus sobre a nossa vida. Tem a ver com o poder de Deus sobre a nossa vida. Cantamos isso agora mesmo. E a palavra de Deus lá em Êxodo 36, não é necessário os irmãos abrirem, mas vejam lá depois. A palavra do Senhor diz que estes homens foram escolhidos por Moisés e a palavra do Senhor e todos os sábios de coração. Tome nota que ela não diz que todos os úteis são aqueles que são habilidosos. Aqueles que sabem fazer muita coisa. Aqueles que têm muitas capacidades pessoais na sua vida. Não, Senhor. O que a palavra de Deus está a dizer é um desafio tremendo para Moisés. E Moisés, o desafio que tinha era construir o tabernáculo, irmãos, de acordo com aquilo que Deus tinha dado. E a palavra do Senhor nos está a dizer, irmãos, que Deus quer usar quem? Quem está na sua presença. Deus usa quem? Sábios de coração.
E sábio de coração é aquele que busca a presença de Deus, é aquele que está diante da presença de Deus, é aquele que busca, meu irmão e minha irmã, e não se cansa, é aquele que permite fluir. Aleluia. E que a unção de Deus flua, e flua de uma maneira maravilhosa. O último aspecto, irmãos, eu não me quero alongar, o último aspecto deste texto de 2 aos Coríntios, capítulo 2, é, irmãos, esta verdade de que nós somos testemunhas e não poderíamos deixar, irmãos, de pensar sobre isto. Quando na realidade pensamos futuro, nós temos que perceber aquela forma extraordinária como Deus nos quer usar. E o verso 17 diz, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então nós sabemos, meu irmão, minha irmã, quem somos, somos de quem? Somos de Deus. Estamos aonde, irmãos? Estamos na presença de quem? Na presença de Deus, estamos debaixo da sua glória. E é por causa disso que o nosso falar transmite vida. O nosso futuro tem a ver, irmãos, com pessoas. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus planeou, tudo o que Jesus queria alcançar, tudo o que Ele queria, irmãos, tocar, todos aqueles que Ele preparou, tinha a ver, irmãos, com pessoas. E tudo o que diz respeito à vida de igreja, diz respeito, irmãos, a pessoas. Pessoas. As pessoas, irmãos, estão no coração de Deus. Eu chamo o ancião Raposo, amém, por favor, amém, para ele subir, nos preparar para aquilo que Deus também quer ministrar nesta tarde à nossa vida, em nome de Jesus. Mas tome nota, se o coração de Jesus estava em pessoas, aonde é que o nosso coração tem de estar? Se o coração de Jesus tinha a ver com pessoas, o que é que eu estou a fazer no que diz respeito a isso? Então o desafio, irmãos, é enorme. Naturalmente que nós percebemos, irmãos, como é enorme diante da quantidade que a igreja é para uma cidade enorme. Mas isso coloca sobre nós uma responsabilidade também extraordinária. A responsabilidade de cumprirmos todo o propósito de Deus, de falarmos. E veja que a palavra de Deus aqui, ela é clara. Falamos em Cristo com sinceridade. Falamos de uma maneira, irmãos, que seja clara, objetiva. Falamos de Jesus, porque Ele traz vida. Eu não sei se todos vão perceber, mas deixe-me dizer alguma coisa muito interessante. Há pouco tempo mandaram-me esse vídeo. E um pregador, irmãos, inglês, eu penso que ele está, irmãos, na Inglaterra. Ele é muito irónico, muito engraçado. E ele tinha uma saída muito interessante. Num vídeo, irmãos, passava isso. Ele dizia que só há 2 razões para as pessoas, irmãos, não quererem aceitar Jesus no seu coração. 2 razões. A primeira é que eles nunca lidaram com um cristão. Quantos concordam comigo? Ou com ele. Quem nunca lidou com um cristão terá dificuldade em que, irmãos, em aceitar Jesus. Porque quando lidam com um cristão, irmãos, naturalmente, eles vão querer Jesus connosco. Nós temos o bom cheiro de Cristo. Nós fomos vencidos por Jesus. Amém? A nossa vida está de acordo com a sua vontade. Nós queremos esse padrão para a nossa vida. Mas a segunda razão, irmãos, precisamos pensar sobre isso. Porque ele ironicamente diz, irmãos, com graça, mas não deixa de ser sério, que a segunda razão é porque já lidaram com um cristão. E às vezes, pessoas não querem nada com Jesus, porque já lidaram com um cristão. Mas hoje nós queremos uma unção fresca do Espírito Santo. Deus traz algo fresco sobre a nossa vida. Podemos ficar em pé na presença de Deus. Talvez o grupo possa subir. Amém? Pode ser, Jorge? Nós cantávamos, a unção vem sobre mim. Eu não sei quantas vezes na minha juventude, mesmo antes de entrar para o instituto, eu chorei diante da presença de Deus, simplesmente com este coro. Teu Espírito cai em mim,
unção vem sobre mim. Aleluia. Unção vem sobre mim. Unção vem sobre mim. E o poder do teu Espírito cai em mim. Unção vem sobre mim. Levanta as tuas mãos na presença de Deus, cantamos juntos. Unção vem sobre